Já está disponível a nossa nova revista da Escola Bíblica Dominical do nosso segundo trimestre de 2025. É a nossa revista da CPAD. Essa revista está com um tema maravilhoso, onde ela vai tratar sobre o Verbo se fez carne. Nós vamos olhar para Jesus na perspectiva, no olhar do apóstolo do amor, o apóstolo João. Então a ideia desse tema, desse trimestre, é tratar de todo o Evangelho de João de forma ali resumida, não tem como você tratar todos os detalhes, versículo por versículo, mas será tratado os 13 principais assuntos do livro, será colocado em 13 aulas para que você apresente a cada domingo. É muito importante, eu vou fazer um resumo aqui para você, é muito importante que você tenha esse conhecimento, né, do que cada lição vai tratar, quem é o autor, quem é o comentarista, para que você possa, na hora de dar a sua aula para o seu aluno, você apresentar com convicção, com segurança, com conhecimento, não ficar antecipando assuntos que vão ser tratados na aula seguinte ou em aulas posteriores. Então, às vezes, o professor na correria ele fica meio que perdido, sem aquele tempo de fazer aquele apanhado, acaba estudando só a lição do dia e às vezes até de forma corrida. Então, o nosso canal está aqui para te ajudar nesse sentido, para que você possa vir aqui buscar um pouco de conhecimento. A gente aqui vai discutindo algumas ideias, trazendo algumas informações para você, inclusive o esboço desse resumo de hoje eu vou colocar aqui na descrição para que você possa acompanhar direitinho, tá bom? Quem vai ser o comentarista dessa nova lição é o nosso pastor Elienay Cabral. Eu tive o privilégio de conhecer o pastor Elienay Cabral pessoalmente. Ele já veio aqui algumas vezes na cidade de Eunápolis, na nossa igreja Assembleia de Deus, já veio ministrar aqui na nossa escola bíblica, e todas as vezes que ele vinha aqui, o pastor me dava a honra de ir buscá-lo ali no aeroporto. Eu ia lá, conversava com ele, batia um papo, trazia no carro, são 60 quilômetros aqui de Eunápolis a Porto Seguro, então a gente aproveitava para bater aquele papo, tirar algumas dúvidas. Aquela pessoa humilde, muito simpático, muito atencioso, pronto a dar qualquer explicação que você pedir, né, discutir um assunto teológico, uma mente extremamente aberta, uma pessoa na idade dele, você pensa assim que aquele pastor mais fechado a novas ideias, a ouvir você. Não, ele muito pelo contrário, é um cara totalmente com a mente para ouvir você, uma mente assim, uma pessoa que está além do seu tempo, à frente do seu tempo. Não é à toa que é um dos pastores mais respeitados da história da Assembleia de Deus. Só para você ter ideia, ele aí é do ano de 1945, nascido ali em Mafra, em Santa Catarina, filho de pastores também, né? O pastor Osmar Cabral e a Jardelina Cabral, que é a sua mãe, e tiveram uma influência muito marcante, porque ele é filho de pastor, já foi criado dentro do Evangelho, e o pai dele foi pioneiro ali em diversas igrejas em Santa Catarina, um dos pioneiros na história do movimento pentecostal. Ele tem uma vida bem marcada pelo ministério itinerante. Ele começou no ministério itinerante, começou até como cantor, cantando, né? Isso também ele testemunhou para mim, contando que ele cantava nas cruzadas. O nome da cruzada que ele cantava era Cruzadas Boas Novas. Então ele saía acompanhando ali vários pastores que daquela época pregavam, né, ministrava a mensagem, ministrava o evangelho, e ele ministrava o louvor ao final de cada cruzada, e isso foi gravado discos, e ele, né, se tornou conhecido em todo o Brasil, e começou também a pregar o evangelho, e é presidente da Convenção Estadual da Assembleia de Deus em Brasília, no Distrito Federal. Tem vários livros escritos, muitos livros mesmo, e eu vou só resumir aqui alguns principais livros que ele tem, né? Que ele é o autor aí do livro do Comentário Bíblico de Efésios, né? Ele também comentou o Comentário Bíblico de Romanos, a defesa do apóstolo Paulo, né? Um estudo sobre a carta aos Coríntios, a mordomia cristã, a síndrome do canto do galo, Josué, um líder que fez a diferença, Parábolas de Jesus, o Pregador Eficaz, que é um dos livros muito conhecido dele, também muito conhecido. Hoje ele é membro do Conselho Administrativo da CPAD, é o consultor doutrinário da nossa revista de Escola Bíblica Dominical. Já está escrevendo nas nossas revistas desde o ano de 85, quando ele começou a escrever pela primeira vez na revista de Escola Bíblica Dominical. É membro da Casa de Letras Emílio Conde, né? Então é um cara que tem um currículo extraordinário, já trabalhou em rádio, né? Já trabalhou como jornalista na Folha Capixaba, já residiu fora do Brasil, né? Morando em Califórnia, ali no sul da Califórnia, e também trabalhando nos Estados Unidos, fazendo algumas formações ali por lá. Então é um pastor extremamente capacitado
e vai trazer para nós aí esse comentário importante, comentando a nova revista de Escola Bíblica Dominical. E eu tenho certeza que você vai aprender muito, vamos aprender muito com o pastor Elienay Cabral. Sempre vai ter alguma coisa a nos mostrar. E essa revista ela está baseada na carta do apóstolo João, no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. João ele é conhecido como um dos 12 apóstolos. Ele desempenhou um dos papéis muito importantes no ministério de Jesus e ele é conhecido como o apóstolo do amor, ou o apóstolo a quem Jesus amava. João, ele era filho de Zebedeu e Salomé, ele é irmão de Tiago. Esse Tiago aqui é aquele Tiago que foi decapitado ali em Atos capítulo 12, né? Atos começa mostrando a morte de Tiago, quando ele foi decapitado por Herodes, e Pedro ficou preso para morrer no dia posterior, no dia seguinte, mas acabou tendo ali a liberdade do apóstolo Pedro, né? Jesus dá aquela libertação quando um anjo vai naquela prisão e Pedro é posto em liberdade, mas o apóstolo João encerra o seu ministério naquele dia ali. Então, ele e seu irmão eram pescadores no mar da Galileia, e Jesus chamou para que eles largassem aquela vida ali, né, que eles trabalhavam na pesca, para que pudessem seguir para ser agora pescadores de homens. E esse apóstolo embarca no ministério de Jesus juntamente com seu irmão e tem uma importância, uma relevância muito grande como iniciou ali no trabalho. Alguns dizem que João e eles eram conhecidos, né, como os filhos do trovão, eram aquelas pessoas de muito ímpeto, né? Aquele camarada brabo, sangue no olho, mas foram transformados, e segundo os relatos que temos, é que ele termina os seus dias na igreja de Éfeso, e sempre ali falando filhinhos, né? Já a última hora, amai uns aos outros, e sempre com aquela mensagem doce, aquela mensagem agradável aos ouvidos daqueles que o ouviam. O ministério de João é mostrado aí pelo desempenho que ele teve na igreja primitiva. A tradição acredita, né, e dá a ele o crédito de que ele é o escritor do Evangelho, segundo escreveu João, que é esse Evangelho que nós vamos estudar. A tradição também reconhece que ele também é o escritor das 3 epístolas que temos ali próximo ao livro de Apocalipse, e também o próprio livro de Apocalipse também foi escrito por João. Seus escritos sempre enfatizam o amor, a natureza divina de Jesus e a vida eterna. Ele era um camarada que ele defendia muito, você percebe através dos escritos de João, que ele defendia muito mesmo Jesus Cristo, a encarnação do verbo. Jesus, né, se fez carne e habitou entre nós. Provavelmente João teve que combater, tudo indica através da história, dos próprios textos que ele escreveu, ele teve que combater o gnosticismo já nascente no seu tempo, que negava de que Jesus veio em carne. Por isso é que ele afirma, né, ele, no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, eles negavam essa divindade de Cristo desde o nascimento. Ele vai também falar isso nas epístolas, mostrando que aquele que negar que Jesus veio em carne, esse tal não procede de Deus. Então você percebe que ele faz uma defesa, é uma apologeta do seu tempo. Então ele escreve com bastante clareza, ficou preso na ilha de Patmos. Segundo a tradição, ele passou os seus últimos 3 dias na cidade de Éfeso, ali na Ásia Menor. Então ele tem um legado muito importante, é um dos pilares, né, do início da igreja ali, e os seus escritos continuam a inspirar e a guiar cada um de nós até os dias de hoje. Então aqui está um resumo de quem é o comentarista da lição e quem também é o autor. Vou colocar esses esboços aqui na descrição. Mas não se esquece de dar o seu joinha aí, fazer sua inscrição, ativar o sininho e deixar um comentário aqui, compartilhar esse vídeo com mais pessoas para que a gente possa alcançar mais pessoas e crescer aqui no nosso canal. Então vamos ao resumo da nossa revista para você compreender o que vai tratar cada tema. Não vou me estender muito para não ficar um vídeo muito longo, mas quero trazer para você de forma resumida. O tema geral da revista, o tema central, vai falar sobre o verbo se fez carne, né? Jesus sob o olhar do apóstolo do amor, sob o olhar do apóstolo João. E aí nós temos o resumo de cada lição. A primeira lição, que é o verbo se tornou carne, vai tratar sobre a natureza divina de Jesus Cristo e a sua encarnação. Vai mostrar como funcionou, né, como aconteceu a encarnação. Vai mostrar para você que não é reencarnação, mas encarnação. E vai mostrar a importância da introdução do Evangelho de João, capítulo 1, verso 1 até o verso 14. E aqui nós iremos compreender a profundidade da encarnação e o significado de Jesus como Deus
manifestando em carne, se revelando ao homem. Então vai ser muito importante você estar atento a essa revista, dando essa introdução aí. É bom que você já aprendeu bastante nas aulas que nós estamos ministrando ainda no primeiro trimestre. Você pode recorrer aqui na playlist, né, do primeiro trimestre de 2025 e pegar essa revista que a gente tratou sobre esse assunto aqui. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. João, como eu disse a princípio, ele é um apóstolo que combateu muito o gnosticismo que estava surgindo no primeiro século, que estava negando a existência, a vinda de Jesus em carne. Eles diziam que Jesus era um espírito que tinha se apoderado ali, né, de Jesus, o Cristo se apoderou de Jesus e aí aconteceu a encarnação. Não aconteceu isso no batismo, depois deixou de estar com Jesus quando Jesus morreu da cruz do Calvário, que entregou o Espírito. Então, isso era a ideia do gnosticismo. Essa revista vai ser muito boa nessa primeira aula para você entender um pouco a profundidade disso aqui. E depois nós temos a segunda lição falando sobre o novo nascimento. Essa revista, essa segunda aula, ela vai se concentrar naquele diálogo de Jesus com Nicodemos, quando ele teve aquela conversa com Nicodemos sobre a necessidade do novo nascimento espiritual, né, para entrar no reino de Deus. Qual é o papel do Espírito Santo na regeneração, na transformação do homem? Então, qual é o objetivo dessa aula? É entender a necessidade da transformação espiritual e o papel do Espírito Santo na salvação do homem. Então, é bom que você sempre esteja atento ao objetivo de cada aula, para não focar, né, em temas que acabam te tirando do objetivo central, que é conduzir as pessoas a entender a necessidade da transformação espiritual e qual é o papel do Espírito Santo nessa transformação no processo da nossa salvação. A terceira aula vai falar sobre a verdadeira adoração. É aquele encontro de Jesus lá, naquele bate-papo com aquela mulher samaritana, quando ele disse para aquela mulher que estava com sede, que ela lhe desse um pouco de água, né? E aí surge aquele diálogo todo. E aí nós vamos focar sobre a natureza da salvação, né? A natureza da verdadeira adoração em espírito e em verdade. E Jesus como a fonte de água viva, né, que sacia a nossa sede. Então, qual é o objetivo? É compreender que a adoração transcende a lugares, a rituais, sendo uma entrega do coração do homem a Deus, né? Quando o homem se derrama diante do Senhor e se entrega a Ele, para que Ele possa assim entregar a Cristo a verdadeira adoração. Na lição de número 4, nós vamos tratar sobre aqui o pão da vida, né? Aquele discurso maravilhoso de Jesus em João capítulo 6, quando ele apresenta no seu discurso sobre o pão da vida, naquela multiplicação dos pães. Ali Jesus usa uma metáfora de que ele é o pão, o símbolo da provisão espiritual. Então, qual o objetivo dessa quarta aula? É entender que Jesus é a fonte de vida espiritual em que devemos alimentar a nossa fé, alimentar a nossa vida, para que nós possamos ter uma fé embasada, sustentada pelo verdadeiro pão da vida que alimenta a nossa alma. Na lição de número 5, nós vamos aprender sobre a verdade que liberta, sobre a declaração de Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa é uma declaração de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A liberdade do pecado e da escravidão espiritual através de Cristo. Só através dele é que nós alcançamos essa liberdade. Vamos falar sobre a importância de permanecer nos ensinamentos de Jesus. Então, qual é o objetivo? É compreender que Jesus é a verdade que liberta do pecado e da ignorância espiritual. Então, é muito bom que você atente para os objetivos, para que você possa passar isso para os alunos aí que vão lhe compreender. Na lição de número 6, o bom pastor e suas ovelhas. A ideia aqui é tratar sobre aquele diálogo, aquele ensinamento de Jesus, aquele discurso que ele faz em João capítulo 10, sobre mostrando o cuidado e o amor de Jesus para com seus seguidores, a segurança e a proteção que Jesus oferece às suas ovelhas. E o objetivo é mostrar que a gente deve confiar no cuidado, na proteção de Jesus, que é o bom pastor, que é capaz de dar a vida pelas suas ovelhas. Ele é aquele que protege as suas ovelhas no aprisco. As ovelhas conhecem a sua voz e o seguem, como ele diz ali no texto. É um ensinamento profundo para a gente aqui. Na lição de número 7, nós vamos aprender um pouquinho sobre eu sou a ressurreição e a vida. Vamos falar um pouquinho sobre a ressurreição de Lázaro, que está descrita ali no capítulo 11, sobre essa declaração de Jesus, ele dizer, né, eu sou a ressurreição e a vida. Vamos aprender um pouquinho sobre isso. Vamos falar um pouquinho sobre o poder da morte. E o objetivo da revista, dessa aula, é fortalecer a fé na ressurreição de Jesus e na esperança que temos também da vida eterna. Quantos dos nossos irmãos, né, morrem em Cristo,
passam para a eternidade, os pais da igreja, os pioneiros, fundadores da história da nossa igreja, já estão em Cristo, e aí o que é que nos resta? Uma esperança nessa ressurreição, e isso vai fortalecendo a nossa esperança na vida eterna, através de uma aula como essa que nós vamos ministrar na lição de número 7. Na lição de número 8, vamos falar sobre a lição de humildade, lá em João capítulo 13, quando Jesus lava os pés ali, né, dos seus discípulos. Pedro até ficou meio que zangado ali, sem querer deixar Jesus lavar os seus pés, e a gente percebe que Jesus o repreende, e ele diz, não, então me dá um banho logo todo, lava todo o meu corpo. Pedro era meio ali, né, impulsivo, e falava até às vezes quando não devia falar, e a gente percebe que Jesus diz para ele, Pedro, eu não preciso lavar todo o seu corpo, eu preciso só lavar os seus pés. Isso mostra, né, que a gente aprender a servir uns aos outros com humildade, seguindo o exemplo de Jesus. O fato de termos um título, né, de pastor, de presbítero, de líder religioso, né, de ser líder de algum grupo, não nos torna maior do que as pessoas, mas nos torna servos, né, para servir o reino. Há um texto na Bíblia que diz que a gente deve considerar o outro superior a nós mesmos. Então, se a gente levar esse ensinamento de Jesus adiante, a gente vai aprender que a gente precisa ter humildade e servir ao reino, servir a igreja, porque a igreja ela não é nossa, a igreja ela é do Senhor Jesus Cristo. Na lição de número 9, nós vamos aprender um pouquinho sobre o caminho, a verdade e a vida. Lembra lá em João 14, verso número 6, quando Jesus deu essa declaração, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então veja que o texto por si só já está se definindo. Ele não está dizendo que ele é um caminho, ele é uma verdade e ele é uma vida. Ele é a vida, ele é o caminho e ele é a verdade. Então, Jesus é o único caminho de acesso do homem para o Pai. Não existe 2, 3, 4 caminhos, né? Jesus é o caminho. E a importância de crermos para ter acesso a Deus. A Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Qual é o objetivo da aula? É afirmar a fé em Jesus como o único caminho para a salvação e a vida eterna. Então, na lição de número 10, nós vamos ter a promessa do Espírito, né? E essa promessa aqui em João capítulo 14, nós vamos mostrar para você o papel do Espírito Santo como consolador, como guia, como mestre, a presença do Espírito Santo na vida dos crentes. O objetivo aqui é compreender qual é o papel do Espírito Santo na vida cristã e como nós devemos buscar a sua plenitude. Dá para você aprender aqui, você vai aprender aqui que o ser cheio do Espírito Santo, quando nós temos a plenitude do Espírito, não é que a gente tem mais do Espírito, mas é que o Espírito tem mais de nós, né? Então, ser cheio do Espírito significa ser controlado pelo Espírito Santo. Às vezes nós temos aquela ideia que nós somos um copo e a gente fica tendo assim, por exemplo, 20% do Espírito Santo, aí mais 30%, aí vai mais 40%, 50%, e a gente vai tendo mais Espírito, recebendo mais Espírito, não é assim que funciona. Na verdade, a ideia é que ser cheio do Espírito é ser controlado pelo Espírito, é Ele que tem mais de nós, mais controle sobre a nossa vida. É quando nós nos entregamos, a gente parece que a gente está naquela ideia de que a gente está tendo mais, adquirindo mais e pegando mais um pouquinho, o Espírito Santo é dado sob medida, e não é assim que funciona. A gente, na verdade, quanto mais a gente é cheio do Espírito Santo, é que a gente está se entregando, a gente está se deixando ser dominado pelo Espírito Santo. Na lição de número 11, temos aí a intercessão de Jesus pelos seus discípulos, quando ele faz aquela oração sacerdotal no capítulo 17, intercedendo pelos seus discípulos, intercedendo por todos os crentes, o amor e o cuidado de Jesus para com a sua igreja. A igreja estava sendo formada ali através dos seus discípulos. Então, qual o objetivo? É confiar nessa intercessão de Jesus e buscar a unidade e o amor da igreja. Foi quando ele disse, eu sou um com vocês, né? Então, a igreja ela precisa ter unidade, ser unida através da pessoa de Cristo. Independente da placa denominacional, nós precisamos estar unidos no mesmo propósito, na mesma fé, no mesmo Cristo, né, na mesma doutrina. Então é isso que vai nos dar unidade espiritual, quando nós respeitamos, independente da placa, da denominação que alguém segue, mas respeitamos a denominação de cada um e seguimos trabalhando, pregando o Evangelho de Cristo Jesus. Na lição de número 12, que é a penúltima aula, nós temos aqui do julgamento à ressurreição. São os eventos da paixão de Cristo, seu julgamento, crucificação, a questão do sepultamento, né, o cumprimento das Escrituras Sagradas,
a importância da morte de Cristo para a salvação da humanidade. O objetivo é compreender o significado do sacrifício de Jesus na cruz. Então, uma lição muito boa para a gente falar um pouquinho aí sobre a expiação dos nossos pecados. E na lição de número 13, vamos falar sobre a renovação da esperança, a ressurreição de Jesus e suas aparições, a vitória de Jesus sobre a morte, a esperança da ressurreição para os crentes, e o objetivo é celebrar a ressurreição de Jesus e viver na esperança da vida eterna. É muito importante essa aula, porque a nossa vitória está na sua ressurreição. A gente sabe que foi através da morte de Cristo que foi efetuada a nossa remissão dos nossos pecados, mas o apóstolo Paulo diz, se não houvesse ressurreição, a nossa pregação seria em vão, né? Seria vã. A nossa pregação não teria resultado, não teria o fundamento, a legalidade que nós temos para pregar, porque ele ressuscitou. Se tivesse morto, como é que nós iríamos ter a autoridade para dizer que sua morte nos trouxe remissão? Mas o fato de ele estar vivo é quando recebemos o resultado. Eu costumo ilustrar, não sei se a ilustração consegue sair tão precisa e tão profunda como deveria, mas eu costumo dizer sobre a ressurreição e a morte, né? A morte de Jesus e a ressurreição. Igualmente, quando você faz uma prova, você vai até a escola, faz a prova e aí fica aguardando o resultado. A prova já foi feita, você já preencheu, já colocou todos os seus dados. Se você errou ou acertou, já está tudo colocado ali, mas você fica aguardando o resultado. Então, quando a banca avaliadora te dá o resultado, então você toma conhecimento se naquele dia que você fez a prova você errou ou você passou. Então, eu digo que a ressurreição é o resultado do processo, né, da seleção, da prova, de que Jesus apresentou os seus filhos. A Bíblia diz lá em Timóteo que ele trouxe, né, consigo a imortalidade, a vida e a imortalidade. Ele trouxe a luz para nós, para que nós alcançássemos isso. Então, essa é a lição, a segunda revista do nosso segundo trimestre de 2025. É só um resumozinho para que você possa ficar por dentro. Vou deixar todo esse esboço que eu comentei aqui na descrição para que você possa também ter isso aí. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, dá um joinha, se inscreve, ativa o sininho para que a gente possa mergulhar junto na palavra de Deus e Deus te abençoe em nome de Jesus.